Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É um prazer estar com vocês novamente nesse dia e quero dizer para você que Deus tem um dia abençoado para você. A palavra de Deus diz que o dom, que a vida é um dom de Deus. Significa, a vida é um presente de Deus. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu comemoro meu aniversário até os 40, até os 50, depois eu paro. Eu sempre falo assim, eu não. Cada ano que passa eu sinto mais alegria, porque é um presente de Deus. Quantos gostariam, não é verdade, de ver os netos, de ver os filhos crescer, os netos nascer e até bisneto, minha mãe já tem bisneto. Então é um presente que Deus nos dá, a gente poder ver a nossa descendência diante de nós. Então, fique alegre, fica firme, Deus tem grandes coisas para a sua vida. E eu quero hoje falar com você uma história muito conhecida na Bíblia, que até as crianças conhecem. É a história de Davi. Davi, antes de Davi um pouco, havia um profeta, Samuel. Samuel era um homem de Deus que ele não se intimidava, não tinha medo de falar o que Deus mandava. Se Deus falasse para ele, vai lá e fala para aquele rei que ele vai perder aquela guerra e que ele será morto, ele ia e falava. Às vezes é difícil falar o que Deus está mandando. Mas Samuel era um homem de coragem, um homem de fé, um homem que sabia que Deus jamais falharia com ele. Falharia, porque Deus falava com ele. E certa ocasião, Deus chamou Samuel e disse assim para Samuel, havia um rei já reinando em Israel que era Saul. E Deus chamou Samuel e disse, Samuel, você vai à casa de Jessé e lá eu vou te mostrar o novo rei de Israel. Samuel falou assim, mas nós já temos um rei. Ele falou assim, não, este rei que está aí não está fazendo a minha vontade e eu vou levantar um homem. Este homem vai fazer a minha vontade. E Samuel se colocou a caminho para a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé tinha muitos filhos. E Samuel falou assim, Deus vai me mostrar. Samuel sabia, porque Deus havia falado com ele, você vai à casa de Jessé e eu vou te mostrar qual é o filho de Jessé que será o rei, que vai substituir Saul. E Samuel foi, e aquele monte de filhos, quando ele chegou à casa de Jessé, Jessé mandou chamar todos os filhos para que passassem diante de Samuel e Samuel pudesse dizer qual era o escolhido de Deus para ser rei. E começou a passar os filhos de Jessé. Passou Eliabe, o mais velho, e os filhos de Jessé eram muito bonitos, homens valentes, homens que se destacavam pela beleza. E passou todos os filhos de Jessé e Samuel não sentiu, Deus não mostrou para ele nenhum daqueles homens, nenhum daqueles filhos de Jessé. Aí Samuel olhou para Jessé e disse assim, estão todos os seus filhos aqui? Não falta nenhum dos seus filhos aqui? Ele disse, falta o mais novo. Mas o mais novo é tão assim, insignificante, ele ainda é um adolescente, é um menino, ele é imaturo. Olha aqui, os meus outros filhos
estão preparados, já estão preparados para ser rei. Samuel disse: não. Como é o nome dele? Jessé disse: o nome dele é Davi. Então, mande chamar Davi, porque eu quero conhecer Davi. E Jessé, meio que descontente, e os filhos todos também descontentes, foram buscar a Davi. E Davi, aquele menino talvez de 17 anos, não com tanta boa aparência, era um menino que cuidava de ovelhas, era um pastor, um jovenzinho pastor, estava todo desgrenhado seus cabelos, era ruivo. E chegou ali, quando Samuel colocou os olhos em Davi, o Espírito de Deus disse para Samuel: é esse o meu escolhido para ser o rei de Israel e vai substituir Saul. Naquela época, queridos, eles não ungiam um rei enquanto havia um outro reinando. Eles ungiam um rei depois que o rei havia morrido. Mas aquela foi uma história diferente. Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, rei de Israel, mesmo tendo Saul como rei. Eu não terei como contar toda a história para você. Você pode abrir lá na Bíblia, Samuel, e ler toda a história. Você vai ver que é uma história encantadora, é uma história de aventura, é uma história vibrante, e o seu coração vai ficar na expectativa e suspense sobre o final da história. Mas o que eu quero dizer para você, eu quero me ater aqui. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, Jessé mostrou todos os filhos para Samuel, menos um, Davi. O que eu quero dizer com você, para você, tirar uma grande lição para a sua vida hoje. Por que Jessé chamou todos os seus filhos, menos Davi? Porque Jessé achava que Davi era o menos provável para ser rei. Davi era o improvável. Davi era aquele que ficava lá cuidando de ovelhas, que passava as noites fora de casa cuidando de ovelhas. Davi não era aquele que se sobressaía. Davi não era como seus irmãos, aqueles jovens que você olhava e achava eles todos lindos, bonitos, fortes. Davi era um menino, um adolescente que não tinha muita boa aparência. Mas Deus escolheu Davi. E Deus disse para Samuel, quando Jessé disse para ele: mas esse daí, Samuel, os outros estão acima dele, estão à frente dele. Samuel respondeu sabiamente: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o interior. Deus conhecia o interior de Davi. Deus havia plantado um sonho no coração de Davi. E o sonho de Deus que estava ali em Davi, Deus queria realizar. E Samuel separou Davi e ungiu e o consagrou rei de Israel. Davi não foi o rei logo a seguir. Passaram-se alguns anos. E esses anos que eu quero que você leia são anos de grande expectativa. Davi passa por grande tribulação. Davi sofre a rejeição dos seus irmãos. Davi passa por grandes traumas emocionais. Davi é rejeitado por seus irmãos, por seu pai. Até Davi esperar o tempo de Deus. Havia o tempo determinado por Deus. Saul descobre que Davi foi ungido rei por Samuel. E Saul agora, o maior objetivo de sua vida é matar Davi. E começa a grande caçada. Quero dizer para vocês que Davi teve uma adolescência conturbada. Davi cresceu no meio de perseguição. Na época que ele mais precisava do conforto,
do aconchego da sua família, para desenvolver uma adolescência, uma juventude saudável. Ele teve tudo que ele não precisava e nem poderia ter. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi superou todos aqueles traumas, toda a rejeição, toda aquela rejeição dos irmãos, a zombaria que os irmãos faziam a respeito dele, toda aquela perseguição de Saul contra ele, os soldados de Saul. Davi supera tudo isso. Eu quero dizer para você que os traumas que nós temos na nossa infância, na nossa adolescência, podem sim ser superados. Depende muito mais de você do que o que você imagina. Os traumas podem ser vistos de duas maneiras. Muitas pessoas, conheço muitas pessoas que diante dos traumas da infância, da adolescência, da juventude, elas superam aquilo e faz com que aquilo se torne um trampolim para elas subir na vida. E são pessoas que se destacam, são pessoas famosas, são pessoas, grandes pregadores, grandes pessoas, médicos, advogados. Mas há aquelas pessoas que os traumas faz dela pessoas recalcadas, pessoas grossas, pessoas que não aceitam a amizade de ninguém. Ela só quer a atenção de todo mundo para ela, se encolhe dentro de si mesma e não produz nada, porque foi rejeitada, porque teve os mesmos problemas que Davi teve, talvez em situação de maneira diferente, mas nós vemos que Davi superou. Eu quero dizer para você, querido, para você que superou seus traumas, você está realizando o sonho de Deus. O sonho de Deus para você é que você supere todos os traumas, toda a rejeição, toda aquela sujeira que você passou. Deus quer que você ultrapasse, seja como uma águia, voe por cima da tempestade e vença. Você, meu querido, que está me ouvindo, que está encolhido dentro dos seus traumas, que você foi abusado quando criança, que você foi rejeitado pelos pais biológicos quando era criança, eu quero dizer para você que você pode voar como uma águia e ultrapassar a tempestade, voar por cima da tempestade e ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. A Bíblia relata muitos fatos de pessoas que tinham tudo para dar errado e deu certo. Porque superou. Porque soube que dentro dela havia um sonho de Deus. E este sonho era bom, agradável, perfeito. E ele ia vencer. Eu desejo isso para você. Você que está encolhido nas suas angústias do passado, carregando o passado, carregando um peso morto que não vai te levar a nada. Deus tem algo melhor para você. Leia a história de Davi. Seja um homem segundo o coração de Deus, querido. Deixe as mágoas, as amarguras, os traumas, aquilo que fez você ser triste. Dê um pulo por cima e seja como uma águia, um vencedor. É o que eu desejo para você. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa, Senhor, que está encolhida dentro de si mesma e ainda não pode enxergar o sonho do Senhor dentro da sua vida, o sonho de Deus plantado no seu coração. E agradeço ao Senhor por esta pessoa que superou os seus traumas e hoje é um grande homem e uma grande mulher. O Senhor tem coisas tremendas para as nossas vidas e eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
minhas feridas, me ensina a ter santidade.